Gente, pegar uma cervejinha. MaiolaCast, refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vêm na cabeça. Eu acho que as reflexões de hoje serão bastante valiosas, né? Acho que mais do que as minhas histórias das minhas 3 quase mortes são as reflexões. Porque é a forma, não só com que eu enxergo a vida hoje, mas é porque tudo é um processo, né? Coisas que aconteceram na minha vida, geminiano sem assunto é difícil, realmente. E aí, coisas que aconteceram na minha vida que eventualmente me levaram a hoje ter essa visão que eu posso, daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, eu posso ter visões completamente diferentes, né? Porque acho que tudo é um processo. Então, não adianta eu querer ter aos 36 anos de idade, com o mundo de hoje, a mesma visão que eu tinha 5 anos atrás ou 10 anos atrás, né? E eu acho que essa questão de timing é importante, até pra gente se aceitar também, né? Tipo, a gente aceitar que a gente tá num processo... Que a gente tá num processo, no caso, né? Tipo, a gente não tá sempre no nosso estágio mais evoluído, digamos assim. E aí, pra começar, falando em estágio mais evoluído, eu vou começar com uma reflexão, que é um pensamento que eu tive nos últimos meses, nos últimos anos, e que é uma reflexão, né? Que é assim, se você morresse hoje, você teria vivido tudo que queria viver? Teria sido suficiente? Teria sido bastante? E essa reflexão, ela parte muito não do que você quer fazer para a vida toda, como sua missão, mas tipo para você mesmo, né? Olhando a sua dimensão, né? Você cumpriu seus objetivos de curto, médio, longo prazo? Você conquistou algum sonho, né? Tipo, você conseguiu fazer as coisas que você queria? Você fez o bem pro mundo como você gostaria ou não? Eu acho que isso vai do que cada um quer. E tipo, por exemplo, eu queria viajar, tem um monte de lugar. Eu queria muito conhecer as pirâmides do Egito. Queria conhecer o Japão. Quero, né? Stonehenge, por exemplo. E alguns desses... aliás, tem muito mais lugares ainda que eu gostaria, né? E alguns desses eu não conheci. Mas assim... eu me sinto completo hoje. Hoje, ontem, nos últimos 6 meses, mesmo com a pandemia do coronavírus, cara, depois que eu voltei do meu sabático, eu olhei e falei assim, cara, eu já vivi tudo que eu gostaria de viver. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas é uma reflexão, né? Eu falei, se eu morresse hoje, eu morreria feliz, entendeu? E, obviamente... Por quê? Por que eu falo isso? Porque a morte é uma coisa que não está sob o nosso controle, né? Mas se acontecer, eu acho que eu vivi tudo que eu na minha essência, eu já vivi coisas que eu gostaria. Pra mim, pra minha família, com amigos e com a sociedade, com outras pessoas. Óbvio, daqui pra frente, eu penso que eu não tenho mais que viver pra mim. Porque eu já tô completo. Eu me sinto completo. Agora eu tenho que viver pros outros. Porque isso vai me completar. Não é que vai me completar. Vai me completar. É uma coisa que vai me fazer bem. Porque é uma coisa que eu gosto, né? E eu não tenho mais muitos desejos que, meu Deus, eu preciso fazer isso antes de morrer, né? Do tipo, 1000 lugares pra conhecer antes de morrer. Cara, eu tive experiências de vida em alguns lugares e conheci pessoas e conheci culturas que já me preencheram. E daqui pra frente é sempre, tipo, aumentando isso, né? É aumentando a quantidade de coisas, pessoas, lugares, culturas que eu gostaria de conhecer. E mais, né? Coisas que eu não tenho... Hoje eu não gostaria de conhecer porque eu não conheço. Eu não sei que existe, né? Tem uma frase que diz, eu não sei o que eu não sei, né? E isso é muito louco, porque o mundo é muito maior do que a gente sabe, né? E quando a gente para pra pensar que a gente já viveu o que a gente gostaria, e óbvio, né? Como eu falei, isso é um processo, né, pra quem tá chegando agora. Isso sou eu aos 36 anos de idade em setembro de 2020, né? Então, assim, aos 25 não era assim, aos 30 não era assim, aos 34, 35 não era assim. Isso sou eu hoje, que daqui a um tempo pode mudar.
Mas assim, hoje eu tenho a cabeça muito mais aberta para pensar o que eu tenho para conhecer. Eu não sei o que tem para conhecer no mundo. Eu não sei que tipo de culturas, ou melhor, eu sei, mas tem muita coisa que eu não sei e eu quero deixar a vida acontecer, né? Por que eu preciso viver uma vida, já que eu tô feliz e contente do jeito que eu tô? Por que eu vou viver uma vida regrada agora? Não só em termos de trabalho, de dinheiro, de família, não é em relação a isso. Eu digo, por que eu tenho que viver uma vida do tipo, eu preciso ter planejado os meus próximos anos? Hoje eu não preciso mais. E não é porque eu tô com a vida ganha, não é porque que eu tenho dinheiro suficiente para viver o resto da vida, porque eu não tenho, mas é porque, em termos de filosofia de vida, eu já vivi, eu já me completei. Então agora, de fato, eu acredito que é a hora de eu... Por isso que eu tenho... É a hora de eu passar isso adiante, entendeu? Passar essa... o meu jeito de viver e de ver, e de novo, mostrando que, cara, sempre pela minha perspectiva, né? Pela minha ótica, das coisas que eu passei. Obviamente, tem coisas que eu vou saber por observação e outras pelas quais eu passei. Então, quando eu falo de me sentir completo, cara, é aos 36 anos, e porque eu me programei, entre aspas, para isso, acabou acontecendo, foi meio inesperado, porque a gente nunca tem, quando a gente tem alguns objetivos de longo prazo, assim, meio que um sonho, quando acontece você não se dá conta. E tem até uma história legal em relação a isso. Duas até. Breves. Mas, cara, imagina você chegar aos 20 anos, 25 anos e já, beleza, já vivi tudo que eu queria viver. Não, tem que ter, não que tem que ter, acho que vai de cada um, né? Mas na minha visão, cara, você passar por algumas dificuldades, ir atrás dos seus objetivos, né? Seja lá quais forem, né? As dificuldades, cara, cada um tem uma dificuldade de um tamanho. A mesma dificuldade ela pode se apresentar de tamanhos diferentes para pessoas diferentes, entendeu? E porque elas estão em fases da vida diferentes. Então, até, quando eu falei um ano atrás, um ano e pouco, que eu pro pessoal no trabalho que eu ia sair para um sabático, as pessoas de 25, 26 anos dizendo, nossa, eu queria muito fazer isso também, jogar tudo pro alto, não sei o quê. Eu falava, beleza, se você quer, eu tenho 35 anos, falta 8 anos para você chegar. Se você tem 27, falta 8 anos para chegar lá. Então, assim, cara, se você quiser fazer, você pode fazer aos 30, pode fazer aos 27, pode fazer aos 35, aos 40, 45. Se você quer mesmo, vai adiante, né? E faça. Então era isso que eu falava. E o que eu falo sobre ser muito louco, essa história do sonho, de realizar um sonho, teve duas coisas que aconteceram no começo da pandemia. Uma foi quando eu fui no dentista, e ele me falou... Eu fui dentista, tinha dado um problema no meu aparelho fixo aqui. E ele falou assim, e no final ele falou, mas o que tu tá fazendo agora, tal, viajou, ele já é meu dentista há alguns anos, tal. Ele falou, tá, mas então agora tu tá viajando, tu não tá trabalhando. Não. Então tu, né, porque aqui em Santa Catarina a gente fala tu. Então tu estás trabalhando com o teu pai? Não. Não, eu tô dando consultoria de finanças, esse tipo de coisa, mas não é uma fonte de renda. Tá, tu não tem uma fonte de renda principal, não. Tu vive só com os seus rendimentos, os investimentos. Eu falei, mais ou menos isso, não é bem isso, porque eu tô consumindo dinheiro investido também. Tá, quantos anos você tem na época? Eu falei, 35. Ele falou, então quer dizer que se tu não tá trabalhando, se tu não precisa trabalhar, então tu tá aposentado. Aí eu olhei assim e falei, olha, eu não tinha parado para pensar sobre esta ótica, mas faz sentido. Não no sentido de aposentado, de que eu nunca mais vou precisar trabalhar. Né? E vocês nunca me viram aqui, eu acho que eu nunca vim. Fala assim, gente, vem aprender finanças comigo porque eu sou aposentado aos 35, vem aprender a fazer o mesmo. Não, nunca vendi isso porque não é assim que funciona. Mas foi lá por março, eu acho, março ou abril. Eu falei, puta, legal, cara. Eu acho que realmente se eu olhar minha vida como alguém que já está aposentado no sentido de que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, trabalhar com o que eu quiser, me estressar com o que eu quiser e não me estressar com o que eu não tiver afim, eu acho que faz tudo mais sentido. Tanto que foi depois disso que veio a ideia de eu fazer a ideia de botar em prática, na verdade, o meu curso de finanças, que eu quero ser livre, né? Não é quero ser rico, não é quero ser famoso, não é nada assim, eu quero ser livre. Então veio muito disso, né? Eu falo, cara, e eu explico isso no meu curso, eu falo pra muita gente que minha filosofia é muito mais de você ter dinheiro
para você ser livre. Seja com a idade que for, seja da forma que for que você vai conseguir isso. Mas, cara, o importante é você não ficar preso. E não significa que aos 25 anos, ou 22, ou 28, ou 35, você já tem que estar assim. Mas não, mas prepare-se para algum momento. E não precisa ser na aposentadoria aos 50, 55, 60, 65 anos. Prepare-se para você ter essa liberdade quanto antes. Porque é uma sensação maravilhosa. Assim, ó, é uma sensação que eu tava conversando esses dias ontem, hoje, sei lá, falando assim, cara, hoje eu vivo uma vida dos sonhos da maior parte das pessoas. Então, tipo, eu não tenho do que reclamar, né? Alguém me perguntou se eu tava com saudade do Itaú. Eu falei, meu, como é que eu vou... Beleza, sim, lembro saudosamente do Itaú, do trabalho, das pessoas, tudo mais, gostava muito. Mas, cara, eu tô vivendo uma vida de sonho. Então, ter saudade de alguma coisa, eu não sei explicar do que é isso direito, né? Falar de saudade... Cara, eu tinha saudade de pessoas, entendeu? Acho que essa é o mais... Acho que saudade é uma coisa que eu sinto mais de pessoas mesmo, entendeu? Assim, forte. Então, cara, eu matei a saudade de morar com a minha família. Então, essa saudade eu matei nos últimos meses. Essa é uma das histórias, né? E outra que foi num momento muito próximo, foi com a Mari. Eu já fiz uma live com ela aqui sobre finanças, sobre investimentos. Ela é minha mentorada, né, de finanças. E eu tava conversando com ela e falando... Contei essa história do meu dentista. E aí eu falei, cara, na verdade, se eu pensar direito, quando eu comecei a estudar finanças, lá nos meus 20 ou 22 anos de idade, era justamente para eu chegar aos 40 anos de idade e poder trabalhar na época. Eu falei, meu, eu quero trabalhar com finanças pessoais, então eu quero aos 40 anos ser palestrante de finanças, ou escrever livro, ou esse tipo de coisa. Porque era isso que existia na época também, né? Não existia nem Instagram na época, acho que existia Orkut, alguma coisa assim. Então eu falava, eu quero ser um Gustavo Cerbasi, alguma coisa nesse sentido, quando eu tiver meus 40 anos. E aí eu falei assim, não, mas peraí, mas eu tô fazendo isso hoje. Eu não tenho 40, eu tenho 35. E eu tô livre, aposentado, entre aspas, né? Nisso, né, quem chegou agora. Então assim, eu tava falando disso. Cara, eu sou livre hoje, né? E eu posso trabalhar com o que eu quiser. Aí foi um estalo, sabe? Foi um estalo que eu tive aí aos meus... Já com 35, quase 36 anos. Da vida que eu vivo hoje, como eu falei, uma vida de sonho. E aí, entrando no que eu vim falar aqui, de contar outras, as minhas 3 quase mortes, cara, isso vem muito de episódios que aconteceram, que eu tive que ressignificar a vida. 2 deles eu já contei no Sexta Que Lá Vem História, quando era criança. Então, aconteceu e eu... Como é que eu posso dizer? Formalmente, ou conscientemente, eu não lembro, e isso não fez diferença. Conscientemente. Não foram turning points, não foram pontos de tipping points, pode chamar como é, pontos de virada. Tá? O último eu tinha uns 30 anos, e esse eu vou contar agora também. Mas antes eu vou ler o que alguém escreveu aqui rapidinho. A Graciele escreveu, Fê, mas isso é muito louco, porque eu passei por essa experiência de achar que tinha morrido e entrei no desespero porque tinha coisas que queria passar aqui. Pois obrigado, Graci. Seguinte, hoje se eu tiver... E foi mais ou menos o que aconteceu, de eu quase morrer, né? Eu acho que é meio pesado falar isso, né? Eu já vou contar a história, vocês vão entender o que eu quis dizer com quase morrer. Hoje eu não tenho problema com isso, de achar que eu não vivi tudo que eu queria viver. Tem muita coisa que eu quero fazer. Quero mesmo. Pro mundo. E pra mim também, porque isso me preenche. Mas, cara, eu dei uma volta ao mundo. Eu já fui campeão mundial de taekwondo. Eu já morei com a minha família de novo. Isso é muito gostoso. Já morei fora. Cara, já aprendi línguas. Já conheci gente do mundo inteiro. Sei lá. Então, eu realmente me sinto satisfeito de falar assim, cara, eu não tenho... Se acontecer algo comigo, eu tô tranquilo nesse sentido, entendeu? Então, agora, como eu falei, daqui pra frente é viver pra frente. Bom, pessoal, esse foi um episódio do MaiolaCast. Aquele abraço e até a próxima!